Crianças, chegou a sexta-feira que a gente tanto esperava e com ela o segundo episódio da Base Vem Forte. Isso mesmo, primeiro queria agradecer todo mundo que mandou mensagem aí, a galera, mano, meus brother é da hora demais, mano. Mandaram mensagem pra mim falando que ficou da hora o vídeo anterior do Vitória. Se você não viu, vai lá no canal e entra lá e dá uma olhadinha no primeiro episódio. Ficou legal, o time do Vitória é muito bom. E agora, para o segundo episódio, vamos para o sul do país e vamos falar deles, do Grêmio, tchê! Até nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E com o hino do Grêmio tocando aí pra vocês, antes de mais nada, antes de começar essa verdadeira seleção que eu montei do Grêmio, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos, mano, continuar aquela corrente de mandar um compartilhamento aí, mano, pra um brother, tá ligado? Chega pra um brother e manda no PV pra ele, fala, mano, olha essa seleção aqui do Grêmio, vê o que você acha, olha o canal da hora, pá. Vamos aí pra tentar conseguir cada vez mais e mais inscritos no canal, mano. Começando a equipe do Grêmio pelo goleiro, e aí o goleiro já dá uma certa polêmica se a gente for falar no âmbito nacional, digamos assim, mas, né, eu escolhi um que tem mais identificação e muito mais identificação com os gaúchos, principalmente com os caras do Grêmio, que é o que importa, mano. Então no gol, Marcelo Groi, mano. O Groi começou em 2003, mano, nas categorias, veio das categorias de base do Grêmio, profissionalizou em 2003, mano, participou da Série B, velho, aquele time, e ficou por muitos anos no time do Grêmio, conquistou tudo, Copa Brasil, Libertadores, Recopa. Goleiro muito importante para a história do Grêmio. Ele fez carreira no Grêmio e depois de todas essas conquistas foi lá pro Al Ittihad. Tá muito bem lá, mano. Ele sempre joga. No fim do ano ele estava sendo constantemente jogador da rodada. Então tá ganhando um destaque muito grande lá no Al Ittihad. Porque o Groi é um grande goleiro mesmo e a seleção já começa, mano, voando no pé direito com um goleiraço, aço. Eu falava que ia dar um pouquinho de polêmica, porque, mano, outro grande goleiro revelado lá foi o Cássio. Mas, mano, o Cássio não teve tanta identificação com o Grêmio como o Groi, mano. O Groi sei lá, é o concurso lá, e aí por isso que ele encabeça a seleção, mano. Para as laterais, mano, vamos fazer um lateral direito e um lateral esquerdo. O lateral direito é bola demais. Mário Fernandes. Mário Fernandes que rodou, né, algumas categorias de base do interior de São Paulo, no São Caetano principalmente, e aí foi para a base gremista. Lá na base, no Grêmio, se profissionalizou em 2009, é um jogador de altíssimo nível, e do Grêmio ele partiu para o CSKA da Rússia. E o Mário Fernandes tem uma curiosidade, mano, quando ele estava no Grêmio, quando ele teve a oportunidade de vir para aquele Super Clássico das Américas, ele recusou a seleção brasileira, mano. Ele recusou jogar na seleção porque ele se dizia que não estava pronto para aquele momento e não estava preparado para jogar pela seleção brasileira. Passou um tempinho, ele chegou a ser convocado de novo, mas não teve grandes oportunidades na seleção brasileira depois. E com isso, ele na Rússia, ele conseguiu a naturalização lá, virou russo, mudou o nome lá, escreve tudo daquele jeito dos caras lá da Rússia, que tá ligado que não entende nada. Mas, mano, ele virou russo e jogou a Copa do Mundo pela Rússia. Teve uma galera que, mano, não gostava dessa parada, porque os russos, mano, a Rússia é potência no esporte. E a Rússia, eles pensam que não precisa de, tipo, mano, naturalizar ninguém pra ajudar eles, porque eles, mano, se acham foda pra caralho. Mas, mano, teve uma galera que apoiou o Mário Fernandes e ele foi bem na Copa, fez gol e tal, acho que perdeu um pênalti na disputa de pênalti, mas, mano, ele foi muito bem e é um grande lateral e tá fazendo sucesso lá no CSKA da Rússia. A outra lateral, mano, Marcelo Hermes. Na verdade, mano, foi o que eu tinha dito no vídeo do Vitória, mano. Tá difícil a gente ver grandes revelações no futebol brasileiro, principalmente nas laterais. E a lateral esquerda é uma deficiência gigantesca de todos os clubes. Não sei se visando questão financeira para vender ou se os caras não estão se dedicando mesmo à lateral esquerda, mano. Mas o Marcelo Hermes
Foi um jogador revelado em 2015, foi emprestado por Cruzeiro, depois chegou aí para fora, voltou, e aí jogou no Goiás e tal, e o último clube dele é o Marítimo de Portugal. Não é assim, né? A seleção começou com grandes jogadores, né? Não desrespeitando o Hermes, muito pelo contrário. Mas começamos com nomes que tiveram mais ênfase no futebol lá fora e agora o Hermes deu uma brochada um pouquinho no time. Pra dupla de zaga, mano, o primeiro é Rodrigo Eli. Mano, muita gente não conhece o Rodrigo Eli, porque, mano, ele saiu muito novo da base do Grêmio e já foi pro Milan. O Rodrigo Eli lá no Milan ficou emprestado, foi emprestado para alguns times da Itália e sempre voltava pro Milan. O Milan emprestava de novo, voltava pro Milan, até que ele foi emprestado pro Alavés e lá ficou, mano. Tá lá até hoje no Alavés. Foi revelado na equipe Grêmio em 2010 e tá fazendo carreira lá fora, mas é um pouco desconhecido ou até bastante desconhecido do público daqui do Brasil, mas é um zagueiro revelado pelo Grêmio. Já para fazer a dupla de zaga com ele, o cara é muito fera, mano. O Léo. Léo foi revelado nas categorias de base do Grêmio em 2007. E aí de lá foi pro Palmeiras, teve uma passagem pelo Palmeiras, mas no Cruzeiro foi onde ele encontrou o seu futebol. É ídolo lá, participou das conquistas dos títulos brasileiros, Copa do Brasil. E também, mano, passa lá. Não saiu, mesmo com o rebaixamento do Cruzeiro, mesmo com as crises. Teve, parece que, proposta para ele sair agora do Cruzeiro. Ele, mano, não quer sair, quer permanecer lá na Toca da Raposa, mostrando uma fidelidade que é difícil a gente encontrar no futebol brasileiro hoje em dia. Mas o Léo é um ótimo zagueiro, é um bom zagueiro, né? Jogador de segurança e é mais uma joia aí, digamos assim, revelado lá pelos guri tricolor, mano. E agora a meiuca dos caras. Depois de falar da linha defensiva, chegamos ao meio de campo, mano. E para começar, ele, Lucas Leiva, foi revelado lá em 2005, jogou aquela Série B, teve na Batalha dos Aflitos pela equipe do Tricolor Gaúcho, e aí, pumba, Europa, mano. Foi e não voltou mais. Chegou no Liverpool, fez carreira lá nos Reds, mais de 10 temporadas com a camisa do Liverpool, não é para qualquer um, ou seja, o cara tem bola de verdade, joga bem, hoje defende as cores da Lazio, tá jogando, é titular lá no futebol italiano, teve convocações para a seleção brasileira, era presença constante nas convocações, ou seja, grande revelação do Grêmio, boa revelação de verdade e até hoje se destaca nas equipes que jogam, meio de campo de segurança, passa segurança para os companheiros, bom jogador. Para fazer companhia ao Lucas Leiva nesse meio de campo, aí temos qualidade, né, papai? Arthur, mano. O Arthur é bola demais. E é um dos caras para formar esse meio de campo aí desse time do Grêmio. Meio de campo difícil, mano, de montar. Porque tem muito jogador bom que ficou fora. Tem o Fernando que ficou fora, dentre outros jogadores de qualidade, mano. E aí o Arthur foi revelado em 2015 pela equipe do Grêmio, né? O Arthur, depois daí do Grêmio, foi para Europa, foi jogar no Barça. E quando ele foi pro Barça, tinha meio que aquela expectativa dele ser tipo um substituto do Iniesta. Porque, mano, aquela Libertadores que o Grêmio ganhou, ele jogou demais. Foi eleito o craque da final, jogando apenas 45 minutos, porque ele jogou muita bola mesmo. E tava destruindo. De lá, do Barcelona, se transferiu para a Juventus. Ele chegou no Barcelona mais ou menos valendo uns 35 milhões de euros. E foi para a Juventus por 70 conto, mano. Ou seja, ele praticamente dobrou, mais que dobrou de valor lá na Europa. Ou seja, grande jogador, tem sido frequente nas convocações, deve jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, foi campeão da Copa América, bom jogador. E é um dos caras que formam esse meio de campo dessa seleção do Grêmio. Para fechar o meio de campo, aí temos um menino de ouro, um cara que foi campeão olímpico, e aí ele não pode ficar de fora, mano. O Wallace. O Wallace foi revelado em 2014 pela equipe do Grêmio, e aí chegou à seleção brasileira sub-23, esteve na conquista do ouro, era titular daquele time do Micali, conquistou o ouro, e aí foi para a Alemanha.
Na Alemanha jogou no Hamburgo, foi o primeiro clube que ele foi, depois passou pelo Hannover e agora está na Udinese. Não consegue manter o grande futebol que teve na época de Grêmio, na época de seleção brasileira. Mas é um jogador interessante, deve ter mercado ainda na Europa, não sei se volta para o Brasil por esses tempos, e é uma boa revelação também gaúcha. Para fechar agora o ataque, mano. Grandes jogadores foram revelados na linha de frente do tricolor gaúcho. Mas eu resolvi escolher esses três. O primeiro deles, Luan. Ah, mano, o Luan, mó tirista, tá jogando nada, muito pelo contrário. No Grêmio, o Luan jogou demais. O Luan, eu acho que ele participou daquele filme Space Jam, mano, que os caras vinham e roubavam os ETzinhos, o poder dos caras do basquete. Fizeram a mesma coisa com o Luan e roubaram o poder do Luan. Porque no Grêmio ele jogou muita bola, foi um dos responsáveis pelo título da Libertadores da equipe do Grêmio. O Luan que rodou pelo interior paulista, alguns times de base no interior paulista, até que chegou na base do Grêmio. E aí, em 2013, foi revelado pelo Grêmio e aí ficou por lá um bom tempo. Recusou propostas da Europa porque ele achava que ele tinha futebol para jogar num grande centro. E na época que ele recusou, mano, ele estava jogando muito bem mesmo. E às vezes ele deveria ter espaço em grandes times, tendo em vista que a gente já viu muito cara perna de pau saindo para time bom. Ele recusou propostas da Rússia, teve algumas outras propostas da China, coisas que ele não quis ir, e aí ficou esperando uma oportunidade. Aí o futebol dele caiu, a qualidade dele sumiu, e aí virou esse sono danado. Veio pro Corinthians tentar recuperar o seu futebol, mas não consegue encontrar o futebol também aqui no Corinthians. Tem lampejos bons, mas definitivamente aquele Luan, campeão da Libertadores, que foi eleito o rei da América, a gente não vê. Sem falar que na conquista do ouro olímpico ele foi fundamental, porque o time vinha mal das pernas e quando ele entrou no time titular do Micali, mudou as coisas e o Brasil, enfim, engrenou uma boa sequência até chegar ao ouro olímpico. Então o Luan merece sim estar nessa seleção, porque é uma grande revelação do Grêmio. Pelo menos lá ele jogou bola. Para fazer companhia ao Luan, aí é dois mano que bota fumaça no jogo. Primeiro, Douglas Costa. O Douglas Costa foi fera demais. E aí, Douglinhas, daqui do Grêmio já desembarcou lá no Shakhtar Donetsk. E lá ficou por 5 temporadas, ganhou tudo quanto era título lá. E aí, mesmo se destacando lá na Ucrânia, ele não conseguia sair, porque, mano, os caras lá compram e não vendem mesmo, mano. Os caras vão pra lá, fica até o fim do contrato e os caras não abrem mão do jogador. Douglas Costa teve que ficar esse período, que às vezes até foi muito bom para ele, porque de lá ele foi pro Bayern, e lá no Bayern também deitou o cabelo, ganhou título demais, depois foi para a Juventus, também ganhou título. Na Europa teve lampejos de ser peça fundamental em esquema tático dessas grandes equipes, também teve altos e baixos, e nos baixos também foi mal, e aí agora retornou ao Bayern para ser campeão do mundo no Bayern. Com o título mundial no Bayern, ele até brincou que falou, quando os seus amigos colocam o seu nome no trabalho da escola, porque o Bayern fez todo o trabalho para ser campeão, mas ele participou da final, jogou a final, então ele merece todos os títulos e todos os prêmios mesmo, que o Douglas Costa, talvez desta lista, seja o cara mais vencedor do Grêmio. Para fechar a linha de frente, outro fumaceiro, mano. Everton Cebolinha. Que time esse do Grêmio, mano. Everton Cebolinha, grande jogador, destaque, começou a ganhar destaque na base do Fortaleza, e aí da base do Fortaleza ele se transferiu pro Grêmio. Aí no Grêmio teve a oportunidade para ser profissional e ficar no banco de reservas. Estava na reserva daquele time e já era praticamente um 12º jogador naquele Grêmio, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, Recopa, e depois passou a virar o principal jogador do futebol brasileiro, jogando, claro, aqui em terras tupiniquins. Foi também grande destaque na conquista da Copa América pela seleção brasileira, era o jogador adorado pela torcida, onde todos pediam para estar nos jogos, ou seja, o Everton teve lampejos ótimos aqui no futebol brasileiro, amadureceu de verdade aqui, jogando bem, jogando muita bola, e aí conseguiu uma transferência para a Europa,
para jogar no Benfica. E aí, vamos ver se ele terá vida longa lá na Europa, porque futebol ele tem, ou se em breve estará batendo de volta aqui no Brasil. Acho eu que não. Está lá com o Jorge Jesus, conhece muito bem ele dos tempos aqui de Flamengo, e aí deve ter uma vida longa na Europa, mas só o tempo dirá o que vai acontecer com o Cebolinha, mas que é outra excepcional revelação gremista. E para finalizar, minhas crianças, você já chegou aqui, já deixa o seu like, já curte aí, e beleza? E já vamos deixar aí um compartilhamento para um brother para falar do vídeo. Mas antes, vamos recapitular esse time e fazer essa escalação da equipe do Grêmio, que ficou interessante. Bate de frente com a do Vitória, não sei qual é a melhor, mas, mano, quem sabe no final dos vídeos a gente não faz um raio-x para ver qual base é a melhor de todas. Mas recapitulando, no gol, Marcelo Groi, lateral direita, o Mário Fernandes, a zaga com Rodrigo, ele e Léo, e na lateral esquerda, o Hermes. No meio de campo, temos o Arthur, o Alisson e o Lucas Leiva, e na frente, mano, Luan, Douglas Costa, Everton Cebolinha, gremista, a base gaúcha é forte, e os guri dão trabalho. Muito obrigado se você chegou até aqui, tamo junto, valeu!